representava a árvore do bem. Ela representava Deus, a lealdade, fidelidade, paz, obediência, comunhão, perfeição e harmonia. Tudo isso representava o divino. O que representava a árvore do mal? A árvore do mal representava a capacidade de Adão julgar, avaliar e emitir opiniões. Atos que viriam a existir com a desobediência. Antes do pecado ele estava na dispensação da inocência. Talvez você me pergunte, o que é dispensação da inocência? Dispensar é isentar, desobrigar, não precisar. Adão não precisava ficar fazendo julgamento de nada. Ele era como criança sem malícia, medo, ou vergonha. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis 2:25, Adão tinha capacidade de distinguir entre o bem e o mal antes de pecar? É claro que não. Eles precisavam ter experiência, pois tudo que ele conhecia era o bem. Toda a ciência ou conhecimento que Adão possuía vinha de Deus, e ele não conhecia o mal. Tudo para Adão era o bem e o mal não existia. Ele só passou a existir com a desobediência. Porque Adão não foi avisado de todas as consequências do pecado. Deus não avisou Adão de tudo. O único aviso que Deus lhe deu foi: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Talvez tenha ecoado no coração de Adão a seguinte pergunta: morrer como? De que Deus está falando? O que é morte? Será que Deus ofereceu a Adão todas as informações sobre as consequências de sua desobediência? Será que Deus avisou que Eva teria filho com dores, que a terra seria maldita, e Jesus Cristo morreria para salvá-los, que seus descendentes iriam se matar? Será que Deus avisou que eles seriam como ele, conhecedor do bem e do mal? Será que Deus avisou a eles do mal que seu filho Caim iria causar a seu irmão Abel? É lógico que não. Quem avisou que eles seriam como Deus foi a serpente, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3:5. Ela também avisou que seus olhos seriam abertos. Porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. Gênesis 3:5. Deus não os avisou de tudo porque, depois de pecar, foi que Deus avisou a Eva que ela teria filhos com dores. Gênesis 3:16. Que a terra seria maldita e que a terra produziria espinhos. Gênesis 3:17. Deus não se preocupou em dar detalhes das consequências da desobediência. A única palavra que disse foi: certamente morrerás. Gênesis 13:17. Você não acredita que essas informações eram insuficientes para ele não pecar? Você não acha que se ele estivesse ao alcance de mais informações não teria cedido ao pecado? Você não acha que quanto mais aviso melhor, para um ser racional não cair no abismo? No dia em que comer certamente morrerás. Informação vaga, muito vaga é verdade, ela deixou Adão mais curioso ainda. Adão sabia o que era a morte? Não, ele já havia presenciado a morte de alguém? É evidente que não. Precisava de mais informação para evitar o pecado? Não. O ser humano tem conhecimento que o cigarro faz mal à saúde, e as consequências desse vício, não é verdade? As pessoas param de fumar? Não. Todos sabem o mal que a cachaça causa ao organismo e seus resultados. As pessoas param de beber? E o que falar das sequelas das drogas, dos homicídios, da má alimentação, etc. Quem é que tinha e tem mais informações sobre as consequências das desobediências às leis divinas, Adão ou seres humanos caídos? É claro que somos nós, mas deixamos de pecar e errar? É claro que não. Adão não precisava de mais informações, e se as tivesse não evitaria sua desobediência. Ele tinha que confiar na palavra de Deus e ponto final. Tinha que escolher estar ao lado de Deus. De que lado você está? Do bem ou do mal? Mas, se vos parece mal servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem é vez de servir, seus deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Servir a Deus ou ao diabo é uma questão de escolha, atitude. Eu já tomei a minha decisão, e você? O que aconteceria se Adão tivesse comido da árvore do bem? Não aconteceria nada, ele continuaria perfeito. O castigo não estava na escolha do bem e sim do mal. Qual punição ele receberia se fizesse o bem? Quem comeu primeiro da árvore foi Adão ou Eva? O que aconteceu quando Eva comeu do fruto? Nada. Por quê? A ordem não foi para Eva e sim Adão. E ordenou o Senhor Deus ao homem. Gênesis 2:16.
Que tipo de conhecimento ou ciência a árvore do conhecimento do bem e do mal poderia ter para que o homem morresse ao se alimentar dela? Isso é um mistério que pertence a Deus. Eu também gostaria de saber por que Deus não retirou a árvore do meio do jardim, e deixou Adão passear normalmente pelo espaço geográfico. Resolveu colocar anjos na entrada do jardim. Gostaria que você fizesse como eu, ficasse entre o abismo do conhecimento, esperando que o soberano baixasse a ponte que nos dá acesso aos mistérios da sabedoria. Mas nesse momento dentro de mim ecoa um espírito que clama por conhecimento como o apóstolo Paulo à profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de Deus. Romanos 11:33. A árvore do conhecimento do bem e do mal estará no céu, o mal será criado uma segunda vez? Veja o que diz o profeta, que é o que projetais vós contra o Senhor. Ele mesmo vós consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia. Naum 1:9. Ele destruirá de vez, o mal não existirá uma segunda vez. No céu haverá livre-arbítrio? Haverá uma segunda rebelião? Todas as criaturas de Deus são e serão livres. Os anjos que não se rebelaram eram livres para se rebelar. Só não seremos livres se Deus anular nosso livre-arbítrio. Deus jamais faria isso. Ele não gostaria de ter o céu povoado por robôs, marionetes e escravos. Em nenhum lugar da Bíblia ouvimos falar da árvore do conhecimento do bem e do mal, a não ser no princípio da criação em Gênesis 2:17. Deus jamais recriaria a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore não será plantada no jardim de Deus na eternidade, porque não haverá outra criação como antes. Deus restaurará a antiga criação, transformará e mudará. Não existirá outro céu e outra terra. Jeová reformará tudo. Que culpa tem o céu e a terra dos nossos pecados? A Bíblia fala de restauração e não de destruição. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 Pedro 13:10. A Bíblia fala que a terra e as obras dos homens se queimarão. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. O mal não será recriado porque todos os indivíduos existentes tiveram evidências reais de que se fazer o mal não compensa, haja visto que ele fere os padrões divinos e suas consequências são terríveis. Embora tenhamos provas evidentes que ao transgredirmos as ordens de Deus seremos punidos, isso não impede de sermos desobedientes a Cristo após o milênio. A Bíblia diz que após o reinado do Messias por 1000 anos, Satanás será solto para pôr à prova os que habitam na terra. Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Apocalipse 27,8. Por que Satanás será solto? Para pôr à prova os que nasceram durante o milênio e revelar que o coração do homem não convertido permanece inalterado, mesmo sob o reino pessoal de Jesus Cristo. Sendo que hoje em dia os homens culpam o diabo por suas maldades, desgraças, transgressões e quedas. Vemos que posteriormente ao milênio ainda haverá oposições a Deus, comprovando que o diabo não é o responsável direto pelas perversidades praticadas pelos homens, muito menos o convívio familiar, mas sim o coração do homem. Adão conhecia o bem? Sim. O que é o bem? É um conjunto de boas ações que favorecem o ser humano durante a sua existência. Adão tinha consciência do que isso representava. Ele não expunha um corpo corruptível, era imortal, puro, santo, perfeito e amável. Não convivia separado de Deus, sua vida incluía comunhão absoluta, tinha paz, trabalhava e não se cansava, não conhecia a dor, vivia em pleno estado de consciência pura, sem culpabilidade. Adão conhecia o mal. Entendamos agora o mal em sua essência. O mal é tudo aquilo que causa sofrimento e dor. Qual o mal que Adão não conhecia? O da dor, da corrupção, da morte, maldição, imperfeição, ódio, medo, cansaço, egoísmo, inveja e violência. Vejam que só depois que ele peca é que o mal reina em sua vida. Adão passou a ter medo. Gênesis 13:10. Vai morrer. Gênesis 13:19. Se cansar. Gênesis 13:17. Ser imperfeito. Gênesis 9:22. Ser acusado pela consciência. Gênesis 13:10. Perder a vergonha. Gênesis 3:7. O homem passa a ter um sentimento intenso. Seria difícil para Adão suportar em sua consciência a desonra, a falta de crédito. Desta forma ele perderia o crédito com Deus. Isso lhe causou vergonha. Veja o que diz a Bíblia: eles não se envergonhavam. E ambos estavam nus,
o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis 2:25. Mas o que é a vergonha? Qual a razão dela existir? Adão tinha. Vergonha de quê? De quem? Por que sentiram vergonha? Porque se sentiram inferiores, culpados, derrotados, fracassados, transgrediram a lei e foram incapazes de cumprir as regras divinas, por isso fugiram e se esconderam. Esconderam-se de quem? Pode alguém se esconder do Criador? Veja o que diz o Salmo: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás; se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Salmo 139, 7,8. O que despertou a curiosidade de Adão? A lei. Antes de pecar ele era limitado, porém, depois passou a ter um mandamento. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis 2:17. Esse mandamento limita. Isso desperta a sua curiosidade. Talvez Adão tivesse perguntado em seu íntimo: Deus me faz ilimitado, manda-me comer de tudo e agora me proíbe. Deus acentua a curiosidade do homem, que por sua vez acaba se dando mal. Existe um ditado que diz: curiosidade mata, e foi ela que o levou à morte espiritual. Onde houver limites o ser humano desejará transpor. O apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos deixou isso bem claro. A força do pecado é a lei. Ora o aguilhão da morte e o pecado, e a forca do pecado é a lei. 1 Coríntios 15:56. Porque a lei opera a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Romanos 4:15. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas onde não há lei o pecado não é levado em conta. Romanos 5:13. Adão jamais teria conhecido o pecado se Deus não tivesse lhe dado um mandamento, uma ordem. Veja o que Paulo diz: eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Romanos 7:7. Os mandamentos de Deus são malignos? É claro que não, de modo que a lei e o mandamento é santo, justo e bom. A lei aponta o pecado, mas revela suas consequências. Digamos que um proprietário sabe que nos confins de suas terras há um lugar perigoso, onde poderia perecer ou ferir-se quem por lá se aventurasse. O que faz o proprietário a fim de prevenir os acidentes? Manda colocar perto um aviso, tornando impossível ao transeunte ir mais longe por motivo do perigo. Aí está a lei que é sábia, justa, santa, boa e previdente. Se apesar de tudo o imprudente desatento ao aviso for além do ponto onde este se encontra e se dá mal, quem ele pode queixar-se? Adão jamais teria pecado se tivesse obedecido a Deus e não ter ido além dos seus limites.